Part of that world. Olá, YouTube e internautas! Hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o motivo das obras modernas estarem com esse cheirinho peculiar de chorume que elas estão apresentando. Lembrando que são as minhas opiniões que eu baseio nos fatos e naquilo que nos vem apresentado até agora. Se você compartilha da minha visão, dá um likezinho. Se você não compartilha, me diz por que você não compartilha. Mas de qualquer forma, se inscreve no canal, por favor. Para eu que estou começando agora, cada inscrição é muito importante. É uma motivação para continuar produzindo. Me ajuda a te ajudar. Se inscreve aí. Para ilustrar um pouco do conceito que eu vou apresentar, o fanbaiting, eu vou contar o que aconteceu com um amigo meu. Esse meu amigo era do norte do país, de um peculiar estado chamado Pará, a terra do açaí, dos marajoaras e da banda Calypso. Esse meu amigo viu um anúncio da banda Calypso e resolveu matar as saudades da sua terrinha, e comprou um ingresso para o tão aguardado show. Chegando lá, ele tomou um choque na fila, e quando viu o cartaz do show, não era a banda Calypso, se tratava assim da banda Colapso, uma banda de metal. Segundo ele, né? Eu não sei o que ele quer dizer com banda de metal na cabeça dele. Mas para não perder a viagem, ele entrou e assistiu o show, não gostou, mas fez amigos e ficou bebendo cerveja barata. Isso não é exatamente um fanbaiting, foi uma burrice do cara mesmo. Mas ilustra bem o conceito que as obras de hoje querem causar na audiência. Eles anunciam um remake, uma obra, um reboot, uma requentada de alguma história que já foi produzida e tem alguma base de fãs sólida. Quando a base de fãs comemora que um novo filme da estimada obra vai sair, eles anunciam que haverá mudanças. Os fãs geram discussão e publicidade gratuita sobre a obra. E chegando lá, quando eles vão assistir, descobrem que não tem nada a ver com a obra original, a não ser o título. Aí eles anunciam que é Calypso, mas eles vão mudar só 2 letras, aí vira Colapso. E o pior, a gente não tem nem cerveja barata e nem os roqueirinhos joviais. Talvez nem todos estejam familiarizados com o termo fanbaiting. A tradução literal seria isca para fãs. Surgiu como uma estratégia de marketing em 2016, 2017 propriamente dita. Depois que os fãs de franquias queridas como Caça-Fantasma e Star Wars não receberam exatamente o que eles queriam com os remakes, ou as sequências. Segundo o Dr. Tala Siren, um perfil do Twitter crítico ao cinema, e endossado por André Enhenjar, que é o editor-chefe e fundador da Midnight Edge, fanbaiting seria uma forma de marketing usada por produtores, estúdios de cinemas e atores, com a intenção de estimular controvérsias artificiais, angariar publicidade e negar as críticas negativas de uma nova e muitas vezes aguardada produção, por exemplo, O Senhor dos Anéis. A isca para fãs surgiu como uma estratégia de marketing em 2016 e 2017, depois que fãs de franquias queridas como Caça-Fantasma e Star Wars se opuseram ao que eles entenderam como decisões criativas ruins, roteiros desleixados e alterações baratas para tramas e personagens por causa do valor do choque. No mesmo momento dessas críticas, havia um pequeno grupo de comentaristas preconceituosos, mais vociferantes, que se opunham à inclusão de atores negros e atrizes em papéis tradicionalmente ocupados por atores brancos. Alguns desses indivíduos começaram a assediar publicamente os atores. Os fanáticos sempre atacaram a diversidade na tela, mas em um clima político altamente polarizado, casos de assédio ganharam uma cobertura desproporcionalmente massiva, fornecendo aos estúdios de cinema publicidade gratuita e uma nova defesa contra os críticos de verdade. Os estúdios aproveitaram a oportunidade para desacreditar críticas à má escrita e à má atuação, insinuando que elas também foram motivadas pela intolerância. O que costumávamos aceitar como crítica padrão foram cada vez mais descartadas como sendo parte da crítica ignorante de fãs tóxicos. E aqui um adendo meu. Mas como a vida imita a arte imita a vida, foi um processo retroalimentar. Assistir a esses filmes e obras, dar apoio às iniciativas dos estúdios para permutar as protagonistas para minorias minoritárias, mesmo que não faça nenhum sentido na trama, acabou virando um ato político e apoiado pelos movimentos da agenda woke, de modo que assistir ao Caça-Fantasma em 2016 virou um ato político na época. Se você não gostasse do novo Caça-Fantasma, você provavelmente apoiaria o candidato homem nas pesquisas, e ninguém queria apoiar o candidato homem branco nas pesquisas, mesmo que esse candidato homem branco fosse laranja. Logo, tornou-se práticas padrão, antes de lançamentos, emitir anúncios detalhando a diversidade nas escolhas de elenco, junto com declarações preventivas de solidariedade com o elenco, contando agora com comentários depreciativos e assediadores que eles iriam receber. Atrizes ou atores que fazem parte das chamadas minorias tornaram-se adereços e escudos para preguiça corporativa e oportunismo covarde. Os estúdios economizam dinheiro de 2 formas, evitando os escritores veteranos caros,
como também despejando publicidade para jornalistas e mídias sociais sobre a controvérsia artificial. Fanbaiting também obriga os críticos especializados a admitir suas críticas, por medo de serem associados aos fãs tóxicos, perdendo sua autoridade profissional, resultando em discrepâncias entre as avaliações dos críticos e do público, como temos visto regularmente e já apresentado nesse canal. A verdadeira natureza da isca para fãs nunca é tão visível como quando um roteiro é bem elaborado e as críticas do público são, portanto, positivas, expondo os anúncios, declarações de solidariedade e aliciamento do ceticismo pelo que realmente são táticas cínicas de um marketing corporativo. Top Gun é um exemplo positivo, pois usa uma espécie de fanbaiting no sentido de anunciar uma sequência de um filme que não tinha muito para onde ir na época, e mesmo trazendo um conteúdo relativamente politicamente apressível, nunca dizendo quem é realmente seu inimigo, e deixando claro que não é a Rússia, embora seja exatamente onde fica a Rússia, nos entrega uma boa obra. Não profunda e filosófica, mas gostosa, gratificante de ser assistida, até para os mais céticos sobre as sequências. Muitos atribuem o início do fanbaiting a esse último Quarteto Fantástico. Eu já atribuo como um conceito inicial de fanbaiting, um protótipo ainda do que seria isso, a obra de Paul Anderson e Mila Jovovich na franquia Resident Evil. Já no Resident Evil, o Hóspede Maldito, conseguimos ver os primórdios de uma fanbaiting. Usar o nome da obra, a ambientação e algumas premissas de enredo, mas anunciar uma personagem que nunca foi apresentada na série como protagonista, deixando de lado personagens tão icônicas e carismáticas, acordando já uma discussão em quem jogava o jogo na época. Paul Anderson, seu diretor, nos entregou uma espécie de Matrix, com uma fusão de premonição e zumbis, o que ficou conhecido como Projeto Hélice. Hoje, no entanto, ficou claro que além de usar o fanbaiting ou a isca de fãs para fomentar a discussão na base de fãs e gerar publicidade gratuita, os estúdios se blindam através dos movimentos em defesa de minorias, depositando todo o peso das críticas feitas às suas obras, como aqueles velhos jargões de taxidermistas e afins. A Pequena Sereia é o exemplo perfeito dessa fanbaiting. Anuncia um live action da Pequena Sereia, que, vamos ser sinceros, é um monstro marinho, filha de um deus, Tritão, que é neta de Poseidon. Tá bom, a obra original é uma norueguesa lá, de autoria do Hans Christian Andersen, mas esse não é o ponto. O ponto é mais que tanto faz quem eles vão usar para fazer Ariel, contanto que, na minha opinião, ela tenha cabelo vermelho e saiba cantar. Eu, pessoalmente, achei a atriz Halle Bailey, não sei falar, bem parecida com a dos desenhos, mesmo com a quantidade um pouco maior de melanina. O semblante no olhar, os trejeitos, eu não achei ruim, ela sabe cantar pra caramba. Não adianta nada a gente colocar, por exemplo, uma Ana de Armas ali em um filme musical, se ela não sabe cantar, ou se ela não consegue nos apresentar aquilo que a gente espera da personagem. Mas essa é a isca. Eles anunciam um live action de uma obra consagrada, e a primeira mudança que eles anunciam é a mudança da aparência de Ariel. O filme ser mais obscuro, menos alegre, menos infantilizado, talvez com uma trama diferente ou novas motivações de personagens, não são nem um pouco exploradas. Já usam logo o escudo de críticas antes de apresentar qualquer outra mudança. E vamos ser justos, fazer uma live action é sempre um desafio, porque por mais realista que o desenho queira ser, você permite uma esticada maior no aceitável da realidade, coisa que é limitada no live action. A ambientação e a interação dos personagens tem que ser o mais realista possível para conseguir chegar ao verossímil. Imagine que grande parte do sucesso da Disney sempre foi a beleza e a inovação de suas animações. As histórias, o enredo, elas eram sempre mela cueca, salvo algumas obras com uma narrativa mais pesada, como Rei Leão ou Mulan, que é muito boa. Mas, por exemplo, a chance dessa Pequena Sereia dar errado, só pela dificuldade de adaptação, é enorme. E por todas essas mudanças que a gente já espera encontrar no percurso, a gente já percebe que não é possível fazer uma live action que seja a Pequena Sereia mesmo. Vai ser outra história, até com outros personagens. A Bela e a Fera, por exemplo, que seguiu mais rigorosamente o enredo, ficou meio preguiçoso, além de ter ficado um pouco assustador, esquisito, aqueles objetos possuídos falantes lá. Aladdin, cara, nossa, eu achei meio zoado, desculpa. Primeiro que é difícil de bater o gênio do Robin Williams, mas o problema nem foi o Will Smith, que acabou entregando um gênio até bom. Foram os outros atores mesmo, um Jafar debutante, né? E aquela história rasa de desenho animado, que não nos envolve tanto, assim. Essa Pequena Sereia, pelo menos sabe cantar, mas a gente já viu que a interação com o ambiente será muito menor. Você não vai conseguir ter o mesmo efeito cartunesco dos animais, do Sebastian, por exemplo, e a liberdade criativa que a animação daria. Mas aí vem a grande questão. Os estúdios usam fanbaiting porque eles odeiam os fãs ou porque eles querem fazer uma publicidade gratuita? Eu acho que tem até uma questão mais econômica por trás disso.
Contratar escritores e diretores renomados e bem estabelecidos no mercado pode ficar um pouco caro, diminui a nossa margem de lucro. Criar histórias novas envolve tempo e construção decente de personagens para que o público se envolva e crie uma comunidade de fãs natural, harmônica. Por que não contratar diretores e autores desconhecidos e sem bagagem, entregar uma obra pré-estabelecida com um grande número de fãs para eles, porque aí eles não precisam criar nada, a gente pode fazer uma história totalmente diferente do que os fãs querem ou esperam, para que eles discutam na rede social sem que a gente tenha que pagar impulsionamento, e depois a gente pode colocar diversidade nos atores, e alguma luta identitária no enredo, para que ninguém possa nos criticar. Durante as entrevistas e Comic-Cons desses autores, diretores e atores do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a gente pode ver que a defesa de introdução das minorias nas obras é um tema mais recorrente do que o enredo da obra em si, até mais do que é falado de dar sequência ao legado de Tolkien. Na realidade, as críticas são rebatidas com fazer com que a obra de Tolkien possa refletir o mundo em que nós vivemos hoje. Pera aí, meu irmão. Ninguém nessa obra aí tá salvando o mundo, não. E eu fico impressionado desse dito mercado ser tão a favor daquilo que eles chamam de remar contra o sistema. Aí existem os efeitos colaterais para tal tomada de decisões. Eles escolheram trilhar o caminho de ir contra as narrativas pré-estabelecidas, sem explicação nenhuma, apenas acusando aqueles que discordavam como extremistas danadinhos. Eles escolheram fazer das lutas das minorias como uma bandeira ou um escudo em suas obras, talvez para blindar um roteiro ruim. Você pode ignorar a realidade, mas não as consequências de se ignorar a realidade. Uma hora a conta chega e existe cada vez mais pessoas percebendo que as produções estão no mínimo estranhas, devendo em qualidade, mesmo com muito dinheiro envolvido. E na última década, esse movimento tem sido tão recorrente e piorou tanto depois da polarização política americana de 2016, que não dá mais para saber se isso é deliberado ou não. Se na realidade existe uma bolha de autores, diretores, produtores e outros senhores que acreditam estar fazendo certo e endossados pelos justiceiros sociais e críticos enviesados de que eles estão no caminho certo e que é isso que o público espera e quer ver, vivendo no que eu chamo de um processo de retroalimentação coprofágica interpessoal, onde cada um se alimenta, alimentando a vaidade do próximo. E veja, um ator não vai negar participação nessas grandes obras. É aquilo que eles esperam para explodir ou ter uma carreira de sucesso, aquilo que eles tanto sonharam. Mas colocá-los em situações de blindagem crítica acaba sendo abusivo. E esses atores que recebem diretamente o ódio, tanto dos fãs, quanto dos críticos honestos, e até dos malucos extremistas reais, são forçados a buscar apoio, exatamente naqueles que os colocaram naquela posição, os próprios estúdios. A melhor maneira de ganhar hype para uma produção e algum tipo de entretenimento é fazendo algo com qualidade, uma boa história, com bons personagens e uma boa narrativa. Se quiser, boas cenas de luta, efeitos especiais na medida certa dentro do contexto. Anunciar uma obra fomentando discussões na base de fãs não vai necessariamente criar uma base de fãs, mas vai garantir a exclusão de uma. Resident Evil, do Paul Anderson, conquistou uma legião de fãs, mas excluiu quase totalmente a base de fãs do jogo da época, principalmente depois das sequências. Mas conquistou tanto apoio fora dessa bolha que ganhou 6 sequências. Quer dizer, 5, né? Foram 6 filmes ao todo. O fanbaiting pode fazer com que a obra seja comentada, mas não com que ela seja vendida. A gente vai ver aonde isso vai nos levar ainda. E o que vocês acham? Vocês acham que existe esse fanbaiting mesmo? Eu tô exagerando na minha análise? Se vocês gostaram, deixa um like, um comentário, se inscreve, por favor. É muito importante as inscrições no começo. É o combustível para a gente continuar seguindo mesmo. E se você quiser aprender mais sobre como fazer um canal no YouTube também, começando do zero, link na descrição. Foi assim que eu comecei. Até a próxima.